Sou Alcino Costa Leme, fisioterapeuta do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Neste vídeo, iremos abordar os aspectos práticos da titulação da PIP ideal de forma decremental, frente aos mais diversos cenários da ventilação mecânica invasiva. A utilização da PIP tem como objetivo aumentar a capacidade residual funcional e evitar o colapso alveolar ao final da expiração. Como resultado, teremos uma melhora na oxigenação arterial, redução do shunt pulmonar e aumento da complacência. Entretanto, o ajuste inadequado da PIP pode causar efeitos prejudiciais que estão relacionados à hiperdistensão alveolar, redução da complacência e do retorno venoso, com consequente redução do débito cardíaco. Desta forma, definir o nível de PIP que previna a hiperdistensão alveolar, mas que seja suficientemente alta para abrir os alvéolos colapsados, tem sido considerado por muitos anos e até hoje como um tema importante na prática clínica diária. Ao longo das últimas décadas, diversas formas de se individualizar estes parâmetros surgiram. Podemos citar o uso da PIP titulada através do maior valor de complacência estática, ou a PIP titulada em 2 centímetros de água acima do ponto de inflexão inferior da curva pressão-volume. Uma revisão sistemática recente e meta-análise, com 2.299 pacientes, apontaram uma menor mortalidade nos pacientes com SARA grave no grupo com PIP alta em comparação com o grupo com PIP mais baixa. Recentemente, os estudos sugerem que a melhor maneira de se detectar a distribuição da aeração pulmonar e detecção do colapso alveolar é por meio da tomografia de impedância elétrica, sendo a PIP ideal identificada no ponto de intersecção das curvas de hiperdistensão e de colapso alveolar durante a titulação decremental da PIP. A tomografia por impedância elétrica, por se tratar de uma tecnologia ainda relativamente nova e não disponível na maioria das UTIs brasileiras, preconiza-se titular a PIP ideal como sendo aquele valor de PIP em que se obteve o menor valor de driving pressure, valor obtido pela subtração da pressão de platô menos os valores de PIP, devendo ser realizado através de medidas decrementais, sendo iniciado em 20 ou 24 centímetros de água nos casos mais graves. A seguir, apresentaremos um vídeo demonstrando a sua utilização. Aqui nesta configuração, encontramos um indivíduo sendo ventilado na modalidade pressão controlada SMV. E para calcularmos a mecânica respiratória, devemos mudar então para assisto controlado com onda de fluxo quadrado, uma PIP de 5 centímetros de água, um volume de 6 a 8 ml por quilo e colocarmos uma pausa aqui nesse ventilador em porcentagem, mas que ela deva ser em torno de 1 segundo e aqui a onda de fluxo quadrado. E aí dessa forma podemos obter, então aqui na modalidade assisto controlado, o pico de pressão, a pressão de pausa. E aqui através do gráfico de monitorização do equipamento, com essa PIP de 5 centímetros de água, nós temos uma pressão de platô de 12 com essa PIP de 5, com uma complacência aqui oscilando de 42 a 36, devemos esperar um pouco até que esses valores fiquem fixos. Neste equipamento também, podemos aferir a mecânica respiratória sem a necessidade de alterarmos o modo ventilatório, através da configuração, através de software, utilizando os mínimos quadrados. Mesmo na modalidade pressão controlada assistida ou pressão controlada SMV, eles nos fornecem os valores de complacência estática, de resistência inspiratória e expiratória das vias aéreas. Estamos voltando agora para a modalidade assisto controlada, com uma pausa de 1 segundo, onda de fluxo quadrado. E para fazermos o cálculo do PIP decremental, devemos partir da maior PIP para a menor. Então elevamos então a PIP para 20 centímetros de água. Aqui, 20 centímetros de água. E agora obtemos lá qual que é a pressão de platô e PIP obtida com esse 20 centímetros de água. Então a diferença de platô menos a PIP, aqui 30 menos 18, nós temos uma driving pressure de 12 centímetros de água, que gerará uma complacência aqui em torno de 35 centímetros de água. Devemos permanecer um tempo suficiente, aqui podemos ver que está oscilando, então o tempo suficiente muitas vezes gira em torno de 30 segundos, às vezes até 1 minuto, às vezes até mais, para que se estabeleça, os valores fiquem fixos.
Como podemos observar, colocamos 20, aqui está aparecendo 19 centímetros de água, por isso que o equipamento deve estar devidamente calibrado. Em seguida, reduzimos a pipa então de 20 para 18 centímetros de água e agora obtivemos então o valor de pressão de platô de 28, com essa pipa agora de 17, de 18, então pressão de platô de 31 menos 18 é a driving pressure, com uma complacência de 35 centímetros de água. Passo seguinte, reduzir a pipa para 16 e novamente lá, pressão de platô menos a pipa e a complacência aqui do sistema respiratório. Passo seguinte, reduzimos para 14. Podemos observar aqui que não há interferência do paciente, ele está devidamente paralisado e sedado, não interferindo na mecânica, nas medidas de mecânica. Com a PIP de 14, uma complacência de 38, pressão de platô de 26, menos 14 e a driving pressure. Reduzimos a PIP então para 12, pressão de platô de 28, PIP de 12, complacência de 40. Próximo passo, uma PIP de 10. Com esta PIP de 10, o equipamento realizou uma calibração automática. Temos uma pressão de platô de 23, com uma PIP de 10 e uma driving pressure de 13. E a complacência estática agora em torno de 42 centímetros de água. Com a PIP de 8, pressão de platô de 23, menos a PIP, complacência estática de 39, 42, valores maiores de complacência, com essa PIP de 8. Com a PIP de 6 centímetros de água, pressão de platô oscilando ainda, por isso que devemos esperar o tempo suficiente para que esses valores se estabilizem. Então, teríamos uma complacência aqui de 47 centímetros de água. Aqui variando bastante, devemos esperar, deve ter sido alguma interferência do paciente. Por isso que o ideal, a medida Gold, a medida padrão de cálculo de complacência, seria o indivíduo estar sedado e paralisado. Mas não devemos fazer isso em todas as condições, no dia a dia. Desta forma, isto pode ser utilizado através de uma monitorização diretamente dos parâmetros ventilatórios, através de muitos equipamentos que utilizam os mínimos quadrados para fornecer os valores de complacência e de resistência. Porém, são passíveis de influência do paciente e os valores não serão tão fidedignos, apenas para uma monitorização. Então, estamos voltando agora aqui para a pressão controlada, SMV, com um tempo inspiratório de 1 centímetro de água, com uma pressão de 15 e uma PIP de 5. Através do cálculo dos mínimos quadrados, o equipamento nos fornece a pressão de platô de 20 centímetros de água, então que é o 15 centímetros da pressão controlada mais os 5 da PIP, com uma complacência agora em torno de 31 centímetros de água, uma resistência expiratória de 21 centímetros de água litro por segundo.